mostrado esse processo inteiro, né, de chegada na terra, na disputa pelo território, depois o processo de se pensar o projeto, as transformações de visão, né, até do que é um espaço condominial e o que pode ser um espaço público, que é uma grande conquista. Né? Elisete, assim, o que eu queria só falar, assim, foi rápido, né, porque, assim, nós estamos há meses, aí, anos, o mutirão é já há alguns 3, 4 anos. Para mostrar para vocês em um espaço de 15 minutos, 20 minutos, é pouco, sim, né? sim, Mas claro. eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos como que a gente trabalha isso com as famílias. Eu também sou família lá, eu também estou dentro desse projeto Belém. Então, assim, é muito bacana, quando nós estamos lá, entender o processo desde a inscrição dessa família, passando pelos grupos de base, indo para o projeto, o modo como elas se empoderam politicamente, o modo como elas querem participar, entender esse processo político, as discussões. Por isso que eu falei assim, ó, no começo, né, as pessoas falam, eu quero um espaço gourmet, uma varanda gourmet, eu quero uma academia. Porque essa é a visão que a mídia, né, passa, esse modo de produção que a gente vive, né, do consumo, eu quero isso, né, eu quero subir o degrau, né, eu quero mudar de classe, né. Então, assim, as pessoas pensam que isso é o melhor. Quando você vai fazendo todo esse trabalho, né, com a equipe técnica social, mais assessoria técnica dos arquitetos, no caso a gente trabalha com a usina e a gente conversa nessa conversa interdisciplinar, que também é muito bacana. As famílias vão se apropriando de que não é isso, né? O que é você ter direito à cidade, viver nessa cidade com qualidade, não é você ter um espaço gourmet, nada contra, né? Mas não é isso. Então, quando você entende que as famílias esqueceram o espaço gourmet, pensaram, vamos trabalhar com uma creche, vamos ter outros espaços de convívio, que você estava falando dessa questão do convívio, você falou dessa questão da emancipação. Então, você vê que as famílias elas vão se apropriando e vão entendendo esse processo de uma política habitacional de qualidade, o que é ter direito à cidade, efetivamente. Tá? Não, eu queria até dizer para você que, apesar de você dizer, não, olha, o processo é muito mais complexo e tal, eu acho que isso vai ser uma oportunidade da gente debater, né? Então, mesmo que as falas sejam mais curtas e tal, eu acho que a intenção do encontro hoje é que a gente debata, né, um pouco, que as pessoas também tenham oportunidade de conversar, né, com a gente. Então, acho que acho que foi um tempo legal, né, da gente ver a experiência. Tanto é que é isso que eu queria combinar com vocês. São 5h30 agora. Queria ver o que vocês acham, todo mundo, né? Se a gente fosse até umas 6h10 com as nossas falas, né? Porque teria que terminar que hora? 6h30. Então, acho que seria bom a gente acordar isso, né? Para poder ter ainda um espaço de debate, né? Podemos intercalar agora os novistas, e o papo? Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite também de todo mundo que está envolvido, tanto com a exposição quanto com essas mesas. Essa é a primeira de algumas, que eu acho que o registro da exposição e o registro desses encontros acho que vão ser coisas muito importantes e úteis no futuro, né? Que isso se documente até e que saia o catálogo, né? Pressionando aqui o pessoal, né? Porque realmente fica um registro de um momento, de um ponto da discussão sobre a cidade de São Paulo, que tem tão poucas oportunidades de acontecer, né? Então, acho que, enfim, é muito legal que isso esteja acontecendo e poder participar. Eu vou voltar um pouco para algumas questões que você colocou, né, menos concretas, que você colocou no início da sua fala, e também tentando dialogar com o nome dessa mesa, digamos, projeto, né? Primeiro, o que se entende por projeto? Acho que essa é uma coisa também muito importante, além de ser sócio de um escritório e que a gente fez a carta, eu e o meu sócio também, o Boldarini, que eu conheço, a gente dá aula junto, e o tempo todo, ao dar aula, né, ao ter essa experiência acadêmica, essa questão do projeto e de como a gente enxerga o projeto, porque para ensinar a fazer projeto, sou professor de projeto,
você se obriga a pensar, né, o que você vai falar para aquele estudante que quer entender o que é projeto. Primeiro você precisa ter claro e aí você está o tempo todo pensando o que é projeto, afinal, porque hoje, enfim, acho que é muito claro, e os alunos, a gente vê isso muito claramente, o que é projeto é muito mais amplo do que quando eu estudei, por exemplo. Isso é uma coisa que está muito clara. Assim, o que se entende por projeto e as possibilidades de atuação do arquiteto são completamente diferentes do que quando eu me formei. Então, eu acho isso muito saudável, né? Essa coisa como você falou, assim, as possibilidades, não entender o projeto como solução de problema, mas mesmo entender o que é o projeto, o que é a possibilidade de atuação do arquiteto e o que como a arquitetura pode contribuir para essa construção, né, de uma vida coletiva melhor, mais interessante. Então, acho que, por um lado, eu diria que assim, o projetos, entendido não no fato de receber uma encomenda, entendê-la e desenhar, né? Formalizar uma solução, vamos dizer, não, partindo do princípio que eu não estou falando disso como que projeto é isso, já que existe uma ênfase muito menor no objeto construído, embora isso seja fundamental também, e talvez a nossa carta diga muito mais, talvez, do projeto nesse sentido mais convencional, mas muito menos ênfase no objeto, e muito maior nos processos, e, né, no projeto de processos, né, não tanto no projeto de formas ou do espaço propriamente dito, mas também, como já disse o Boldarini, na construção de processos, para chegar no momento de formalizar isso, que também é uma etapa fundamental. E aí a ação, o projeto pode interferir na formulação do processo, na identificação de oportunidades, na construção de estratégias e, obviamente, na solução, né, na espacialização do resultado de todos esses projetos que vieram antes dessa última etapa. E eu acho que hoje é muito claro, né? Por exemplo, na sua explanação, você, pelo que eu entendi, não é arquiteta, né? Mas poderia ser, acho que é totalmente métier de um arquiteto né, fazer, por exemplo, participar de todo esse processo de construção da demanda. E aí, nesse sentido, eu acho que uma coisa que você falou de ler, eu acho que é talvez uma parte da formação do arquiteto, que sempre foi, mas eu acho que talvez seja mais ainda o que deve ser, o que a gente aprende, né? O que um arquiteto aprende na sua formação. Eu acho que talvez a capacidade de leitura e articulação seja a mais importante. Porque, no fim, tinha uma frase que alguns professores sempre falavam, eu acho que eu só entendi recentemente: arquitetura como forma de conhecimento, né? A arquitetura é uma forma de conhecimento. Agora, até se me perguntar, também não sei explicar exatamente, ou precisar, mas eu tenho muita clareza que, de fato, a formação do arquiteto tem especificidades que o habilitam, mais do que outras formações, a responder a certas situações de uma forma específica, que só através da formação do arquiteto são possíveis. Eu também me defrontei isso agora com a minha pesquisa de doutorado, que falava dos projetos de infraestruturas de mobilidade e as propostas, né, onde aquelas infraestruturas eram entendidas como projetos de cidade por meio da arquitetura, sempre produziram espaços urbanos de uma qualidade que, enfim, São Paulo talvez seja uma vitrine da corrente oposta, né, que são projetos de infraestrutura não pensados por meio do que como a arquitetura poderia contribuir, embora muitas delas tenham sido feitas também por arquitetos, mas principalmente na capacidade de ler e
a partir dessa leitura, articular elementos que estão ali dispersos ou não claramente identificados. Acho que isso é, por outro lado, muito difícil de ensinar, né, objetivamente, mas eu acho que na prática e nas discussões essa capacidade vai sendo desenvolvida. Para não ficar numa posição do arquiteto como aquele que fica esperando chegar a encomenda, né? E aí a resposta dessa encomenda pode até resultar uma coisa emancipatória, digamos. Não que isso não é ruim a priori, mas só essa possibilidade eu acho que é um empobrecimento da profissão, né? A invenção de projetos, de encomendas, né? A criação das encomendas, identificação de oportunidades que o olhar, né, da arquitetura é capaz de identificar, ampliam o campo do projeto, eu acho, de uma maneira muito interessante, num momento, por exemplo, como o de hoje, onde as encomendas são muito escassas, né? Seja do poder público, seja da iniciativa privada. Ficar esperando alguém bater na porta não é a melhor das saídas. Então, o que fazer? Acho que, nesse sentido, o projeto, entendido dessa maneira, abre várias possibilidades. E aí, só para me referir rapidamente ao que a gente procurou abordar na carta, que também, como o Boldarini relatou, foi muito difícil. Falei, fazer uma carta, porque no fim você fala, é igual o meu doutorado, ninguém vai ler essa porcaria, né? Mas aí você fala, mas a carta do prefeito, você fala, nossa, né? Ninguém está interessado na cidade, ninguém vai ler, faz qualquer porcaria. Você fala, mas e se justamente o novo prefeito lê? Ele foi a única pessoa que leu, mas justamente foi ele. Aí você fala, não dá para falar besteira, né? Ou temos que tentar evitar isso. Mas, no fim, acho que a gente escolheu um tema específico, pontual, e acho que talvez a contribuição desse empreendimento, que é essa exposição, essa discussão, seja somatória, né? Não uma carta brilhante, mas ver tudo isso aqui junto, acho que, de fato, cria um conjunto de discussões muito interessante. Mas o que a gente abordou, então, na carta, era justamente o projeto muito necessário ainda. Embora eu fiquei falando aqui que esse projeto, né, resolver a encomenda é uma de muitas outras ações, ela é fundamental, né? A gente vem experimentando nos últimos anos, pelo menos desde que eu também me formei, a gente está há 15 anos também com o escritório trabalhando, e, vamos dizer, a gente começou a nossa primeira experiência profissional, talvez, para valer, foi colaborar no programa dos CELS, né, na gestão Marta Suplicy, que depois gerou o programa das FDEs, que, de certa forma, tem essa questão do projeto padrão. Isso para dizer, e extrapolando, para pegar as formas mais grotescas disso, que é o Minha Casa Minha Vida, a reprodução de 10 mil unidades idênticas, né, de uma forma abstrata, sem território, ou, enfim, uma série. O governo federal, nos últimos anos, infelizmente, adotou várias dessas políticas. Creches, tem um programa federal para a construção de creches, onde o projeto vem pronto para o país inteiro, né? E a gente teve uma experiência, por exemplo, numa creche aqui em Mauá, onde foi necessário contratar um projeto porque a adequação do terreno ao projeto padrão era mais cara que a construção da creche, porque a creche era para um terreno plano e o terreno não era plano. Então, o absurdo, né, que quando essas políticas enfrentam as especificidades do território, fica claro. Então, enfim, foi isso que a gente buscou discutir nessa carta, mostrando uma série de programas que partem para o projeto padrão, né, mostrando como e as possibilidades no território de implantação, que são pouquíssimas, né? Esses padrões violentam o espaço, a cidade como ela é
as possibilidades que ela oferece, né? É olhar o contrário, né? Você procurar criar um menor violência da implantação daquilo na cidade, quando na verdade deveria ser o oposto, né? Pegar a possibilidade do projeto e em vez de amenizar, mitigar danos, né? Catalisar potencialidades, né? Uma inversão do que deveria ser um projeto, mas enfim. Mas para dizer, então, que embora eu acho que o projeto, o que a gente deveria entender como projeto é muito amplo, todas essas formas de abordagem são muito importantes, a tradicional, talvez, né, a que a gente imediatamente pensa o que é um projeto de arquitetura, continua sendo fundamental, mais necessária do que nunca, talvez, porque a gente teve oportunidades, né, e desperdiçou quase todas desse ciclo econômico favorável que a gente teve. Agora a gente está no momento de parar para pensar e formular projetos, para quando não dá para fazer, porque aí dá tempo de amadurecer, né? Tem uma coisa também os projetos precisam de um tempo, né? As Olimpíadas de Barcelona, que tanto se fala, elas foram gestadas 20 anos antes, né? E não tinha nada a ver. A Olimpíada catalisou processos que já estavam formulados antes, enfim. Para dizer que esse é um momento onde, de fato, discutir projeto e os projetos que a gente quer para a cidade talvez seja o melhor dos momentos, porque eles não vão ser implementados imediatamente dentro de um tempo eleitoral, né? Agora, os prefeitos não têm dinheiro para fazer nada, ninguém tem dinheiro para fazer nada, então vão fazer projetos. Para que porque a gente vai ter tempo para discuti-los com a profundidade que a cidade merece, e quando houver, né, a oportunidade de implementá-los mais uma vez, eles já estejam aí, né? E eles possam ser discutidos aí, enfim, em outras esferas, mas a partir de uma base muito mais sólida. Acho que, como isso é mais uma discussão do que uma fala conclusiva, eu vou passar a palavra e depois a gente continua. Boa tarde. Também gostaria de agradecer o convite, Fernando, Bruno, galeria, e agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas tão bacanas para compartilhar algumas reflexões que a gente vem desenvolvendo no que a gente chama de Programa Vivenda. O Programa Vivenda, na verdade, ele é uma experiência para tentar criar uma solução para reformas em casas de favela. Casas que não vão ser removidas, casas que não passarão por nenhum trabalho como esse que foi apresentado. São casas que vão permanecer de famílias que querem permanecer nos lugares onde elas estão morando, e muitas vezes esses lugares não são exatamente como as pessoas gostariam que eles fossem. Eu vou me aproveitar de algumas reflexões que foram feitas aqui, para a gente falar um pouquinho como é que a gente pensa essa questão de intervir no espaço privado, pensando a questão da cidade. Acho que, como o Baldarini falou, se a gente for pensar no projeto como um ponto numa linha, e a gente tem antecedências, para nós, na vivenda, essas antecedências, elas são fundamentais, né? Então, para a gente pensar a reforma de uma casa, a gente se depara todo o tempo com o enfrentamento das especificidades dos territórios que a gente trabalha. A gente não pode perder de vista que a gente está falando de fazer reformas em casas de pessoas para as quais a cidade não foi feita, né? A gente está falando de pessoas que foram expulsas para a periferia, cada vez com mais frequência, e a gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm voz, que não têm recurso para sequer chegar a conversar com o movimento de moradia, a ter acesso a outras ferramentas de transformação da própria realidade.
acho que quando a gente fala de enfrentar as especificidades do território, me veio à cabeça, baseado na reflexão que a professora começou a fazer sobre a arquitetura do pós-guerra, a gente pensar que a gente está falando de famílias e pessoas que vivem numa condição que, se a gente não pode falar de guerra e pós-guerra, a gente está falando de uma coisa muito próxima disso. E aí eu vou dizer, não só por conta da questão mais imediata, de falar de repressão da polícia, de conflitos de diversas ordens, mas também a gente está falando de pessoas que moram em ocupações há 30, 40 anos, mas que não conhecem o sentido de definitivo nas suas vidas. A gente está falando de pessoas que entendem a casa como um eterno provisório e uma promessa para os que vão vir no futuro. Né? A gente está falando de famílias que estão sempre achando que no ano seguinte ou na próxima mudança de gestão elas vão ser removidas, ainda que elas não sejam, e ainda que elas estejam nesse território há 30 anos. Então, a gente está falando de pensar projeto e enfrentamento de questões relacionadas à pobreza e ao custo da miséria para pessoas com este perfil, né? Acho que tem uma abordagem que a gente está tentando desenvolver na prática de projeto, e a prática de projeto para a gente é o relacionamento que a gente constrói com as famílias, que a gente tem chamado de uma abordagem feminina da reforma. Desde o momento que a gente começou a pensar a questão da reforma, e a gente começou a pensar isso junto com um grupo de famílias que mora numa comunidade na Zona Sul de São Paulo, no Jardim Ibirapuera, e eles apresentaram para a gente que a prioridade de vida de 100% das famílias que residiam naqueles territórios era mexer com a casa, era de melhorar a casa, de trabalhar com o tema da casa. A gente começou a construir uma relação de cumplicidade com essas famílias, e nós somos 3 homens, eu, Fernando e Jean, e a gente sempre percebeu que essa relação de cumplicidade ela chegava até um determinado ponto, e a gente entendia que a gente não chegava na questão central de uma dimensão do projeto, e não apenas o projeto entendido dessa maneira, mas de uma dimensão que é a resolução dos problemas. A gente nunca conseguia chegar no ponto central, e em um determinado momento a gente foi entender que mais de 95% dos nossos interlocutores, dos moradores com quem a gente conversava, eram mulheres, e que a gente estava lidando com uma questão de gênero, e que a gente precisava resolver isso, assim como o movimento de moradia fez por bem separar a discussão, a gente fez por bem criar essa abordagem e trabalhar de mulheres para mulheres. Então, as pessoas que pensam projeto no programa Vivenda são mulheres que estão pensando projetos para mulheres, apesar de eu estar falando a respeito do programa Vivenda. Essa, para a gente, é uma questão muito delicada, porque a gente começou a entender o que era o tema da reforma, que parece ser uma coisa muito simples, besta, né? Fazer a reforma de um banheiro, fazer a reforma de um quarto. Quando a gente começou a entrar a fundo na vida dessas famílias e como a gente foi percebendo que a importância dessas antecedências, né? Quando a gente está falando da reforma de um banheiro, a gente está falando... e quando a gente está falando de uma pessoa que não tem um banheiro adequado, entendam-se, chão de terra batida, tijolo no grosso, e às vezes um vaso sanitário, às vezes um buraco, a gente está falando de pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer uso de papel higiênico, porque o papel higiênico fica caindo no chão toda hora e vai-se um rolo de papel higiênico por dia, numa brincadeira dessas, né? A gente está falando de famílias, por exemplo, que têm crianças com déficit de aprendizagem, porque as casas não têm revestimento no chão e as mães não conseguem colocar as crianças para andar.
Então, a gente está falando de crianças que vão começar a andar com 2, 3 anos de idade ou quando conseguirem colocar o piso no chão da casa. Isso parece um pouco estranho, mas a gente se deparou com isso em 60, 70, às vezes por cento dos casos com os quais a gente trabalha. Sempre tem uma questão de fundo que tem a ver com o custo da pobreza, que está por trás do tema da reforma. E a gente vem tentando pensar uma solução que seja escalável, que seja possível de ser apropriada pelo poder público, ou seja lá por quem achar que esse tema é interessante, dando conta dessas dimensões e tentando dar conta de outras dimensões também, porque a gente entende que a questão da moradia é uma questão pública por natureza, mas a gente também entende que existem urgências que não podem esperar o tempo do poder público, né? Então, a gente vem trabalhando em duas frentes, que também tem a ver com essas antecedências, que é como viabilizar a reforma, né? Porque a gente pensa todos esses processos e o poder público não está interessado no tema da reforma, a empreiteira não está interessada no tema da reforma, então, Minha Casa Minha Vida, não existe um Minha Casa Minha Vida reformas, né? Porque a empreiteira não tem interesse em entrar na casa de cada morador, de conhecer a Dona Maria, de conhecer o seu João, o seu José, e entender qual que é a dor da Dona Maria, do seu João, e trabalhar para minimizar ou resolver essa dor. Não existe esse interesse, e essas pessoas vão ficando cada vez mais esquecidas por conta de não existir esse interesse. Então, hoje em dia, a gente vem trabalhando numa solução de microfinanciamento para isso, né? Para famílias que têm condição financeira de reformar suas casas, mas que moram mal, e a gente vem tentando construir uma solução para aquelas famílias que não têm condição nenhuma. Essas famílias têm as suas particularidades respeitadas e preservadas nesse processo. Elas são atendidas exatamente da mesma maneira, o produto final é exatamente o mesmo, o processo e o projeto são exatamente os mesmos, mas os meios que elas acessam essas possibilidades são diferentes, né? Tem uma questão com a qual a gente está se deparando bastante, com muita frequência nessa história de fazer abordagem, e estamos falando aqui de projeto também, essa história de fazer abordagem feminina, que é a questão de que as casas foram feitas, construídas e muitas vezes pensadas por homens. E esses homens, na realidade que a gente está trabalhando, eles estão abandonando essas casas, eles estão fora dessas casas, e então a gente está trabalhando com mulheres sozinhas ou que permanecem sozinhas durante o dia absolutamente inteiro, porque elas ficam cuidando das crianças e os maridos estão trabalhando, e a gente está entendendo que tem um trabalho bastante interessante de fazer uma espécie de adaptação da casa masculina para uma casa mais feminina, dado que é a mulher que ocupa esse espaço na maior parte do tempo. A gente está começando a se deparar com problemas de outras ordens, por exemplo, demandas muito recorrentes, que é trabalhar fazer adaptação de casas de favela para deficientes físicos. A realidade do deficiente físico na favela é 10 mil vezes mais complicada do que no centro da cidade, né? A gente está falando de vielas estreitas onde a cadeira de roda não passa, a gente está falando de escadões de 200, 300 degraus, e a gente está falando de pessoas que estão presas nas suas casas há 10 anos, 12 anos, que não conseguem sair de casa. A gente já tem pelo menos 4 casos com pessoas há mais de 4 anos sem sair de dentro de casa.
por conta de questões de mobilidade. A gente está se propondo a refletir a respeito desses desafios. A gente ainda não tem uma solução estruturada, a gente está num caminho bastante interessante para achar essa solução. A gente hoje está com 300 reformas realizadas numa comunidade no Jardim Ibirapuera, e a gente está num planejamento de crescimento e de expansão, e se perguntando cada vez mais se a reforma não é a grande provocação para a discussão entre espaço público e espaço privado, dado que a gente entende que é muito difícil a gente propor a discussão de ocupação de espaços públicos e de preservação do espaço e tal, para famílias que não têm o espaço privado resolvido, que não têm nenhuma forma de proteção contra essa vida nervosa. E a vida nervosa na favela é 10 mil vezes mais nervosa por conta da proximidade, por conta da aglomeração, né? Então, a gente vem se perguntando se, até como ferramenta de projeto, a reforma não é a grande provocação para uma nova discussão sobre o tema do público e do privado na cidade. Acho que é mais ou menos isso. Acho que agora abrir para debate, senão a gente vai ficar... Acho que sim, né? Pessoal, tá. Eu acho que o nosso desejo, né, é que vocês participem, né? Porque a gente agora queria um pouco ouvir o que vocês acharam disso tudo. Mas eu acho que, nossa, o Marcelo fez um fechamento aqui dessa mesa, né, que me pareceu muitíssimo interessante. Quer dizer, como você intervém no espaço público pensando na dimensão da cidade e como as pessoas que não têm a sua cota mínima equacionada, né, do dimensionamento do abrigo, não é, podem pensar aquilo que a gente cobra 24 horas delas, né, que pensem a vida pública, não é? E eu acho que, de alguma maneira, a Sandra fez uma ponte também, um destaque na fala dela, bonito disso, de quando ela foi contando a transformação das pessoas que tinham a referência do espaço condominial e que depois começaram a ter a referência de que aquilo podia ser um equipamento para a cidade. Né? Isso também é uma transformação de um processo que me parece muito potente. Né? Mas só para, rapidamente, né, para a gente não ocupar o espaço das outras pessoas, eu queria dizer que parece que, de fato, né, a nossa questão central, apesar da gente ter feito recortes muito específicos da nossa própria prática ou das nossas questões teóricas e tal, o projeto é uma questão muito mais ampla, né, do que a construção do ambiente físico. Né? E isso, né, o Pablo destacou também na fala dele. Eu acho que a questão do projeto é o que nos motiva, né? É a perspectiva, de fato, de rearranjo da sociedade. Né? Essa é a dimensão do projeto, né, pensado amplamente. Eu acho que o Boldarini, o Marcelo também falaram muito da dimensão do tempo, dos processos, né? O que me parece um aspecto também muito intrigante, né, nessa lógica da estruturação dos processos projetuais, né? Eles têm tempo, né? E os tempos, às vezes, são da vida cotidiana, e o tempo, às vezes, é de uma política pública de 10 anos, de 20 anos. Né? E isso tudo envolve processos que não podem ser desprezados, né? E nem negligenciados, porque os processos fazem a diferença. Né? Vamos lembrar de novo que não interessa só o objetivo final, interessa como a gente faz as coisas. Né? Você falou em metodologia, né, em novas formas de pensar essa aproximação. A Sandra mostrou como esse instrumental pode ser democratizado, né, como as pessoas começam a compreender, ou seja, não é para poucos, inclusive as lógicas quase que de alfabetização dessa linguagem específica do projeto urbano e arquitetônico, que não é todo mundo que entende, e de repente pode... Né, pode vir a entender, pode ser sim um instrumental que todo mundo incorpore, e isso é muito nosso desejo. Né? E a outra coisa que foi dita também, acho que muito pelo Pablo, essa ideia de que o projeto, se pensado como solução final e ordenador, é de fato uma falência do projeto, né? Que ele é muito mais um processo,
né? O projeto é muito mais um processo que se cria coletivamente. E quanto mais a gente consegue fazer isso, talvez ele mais faça sentido para a sociedade, para que as pessoas entendam o que é isso, né? E só para encerrar, né, eu achei que o Marcelo também apontou a ideia das conexões, aí falando de novo em políticas públicas, a conexão das políticas, né? Por isso que projeto é uma coisa muito mais ampla do que uma ação, né? Você precisa conectar intenções, né, de ação na vida pública, né? Essas ações precisam estar conectadas para que as coisas comecem a ser mais amplamente colocadas para a sociedade, fazer mais sentido. E acho que, por último, a gente tanto cobra, né, uma dimensão pública de todo mundo, né, de tudo que a gente faz. Fala, as pessoas não usam, a gente faz, as pessoas não usam. E, de fato, a gente pouco entende como a gente constrói a nossa dimensão pública, né? A gente cobra uma abstração, porque a dimensão pública não surge do dia para a noite. A gente não constrói Estado de Direito. Faz assim e perde o Estado de Direito. Né? Quanto mais uma dimensão pública e essa ideia de que a experiência pública e coletiva nos pertence e a gente batalha por ela dia e noite. Né? Então, de novo, retomando o que eu falei inicialmente, né? Como a gente atribui uma contraforma para um corpo social que a gente pouco compreende, ou que, pelo menos, busca compreender, né? Nos processos aí onde a gente se mete, cada um do seu jeito. Né? Queria dizer, né, que não sei se isso foi útil, né, essa fala final, no sentido de até motivá-los, né, a pensar que as questões podem ser as mais amplas. Nós falamos de muita coisa, né, nós falamos de coisas muito gerais e muito específicas. Né? Então, as perguntas podem ser as mais amplas e gostaria de convidá-los a que se sentissem totalmente à vontade para que a gente pudesse, né, minimamente trocar com vocês o que foi essas nossas falas e a nossa proposta, né, na verdade, de debate. Tá ligado? Eu tenho uma pergunta, então, acho que serve para a prática de todos, mas o Marcos, você fez aquela metáfora do ponto na linha e você falou muito sobre as antecedências na produção do projeto e no pensamento do projeto. Mas como você vê também o projeto se expandindo para o futuro, quer dizer, para o além-projeto e para o além-obra, pós-ocupação? Como se dá na prática de vocês, acho que tanto na prática do Vivenda, das reformas, esse acompanhamento pós-ocupação e como isso dialoga e interfere nas suas práticas projetuais? Acho que também serve para vocês, quer dizer, depois que termina a autogestão, o edifício está concluído, se esse acompanhamento continua, quer dizer, como que se acompanha e como isso retorna para as práticas de cada um. Bom, eu acho que tem uma questão muito bacana na tua pergunta, que é um pouco, que é uma reflexão um pouco misteriosa, assim, né? Como é que você olha, como é que você descobre esse futuro, né? A partir daquilo que você desenha hoje. Eu acho que essa oportunidade, eu acho que ela se constrói com contribuições muito distintas e importantes, né? Então, acho que o processo de pesquisa, por exemplo, que a academia faz, ele vai, em alguma medida, te orientar reflexões sobre a ação de projeto ou sobre a avaliação daquilo que já foi feito, né? A própria experiência e a curiosidade em retornar ao que foi feito, e isso a gente faz com frequência, porque em processos tão longos como esse, você não simplesmente abandona o trabalho do dia para a noite, né? Você estabelece relações, constitui amigos, então você não sai dos lugares, né? Então, a gente está há 8, quase 10 anos num bairro no Cantinho do Sol, e toda vez que a líder comunitária lá tem um problema, ela, se acha que tem uma solução conosco, ela liga. Ou liga para saber questões pessoais, inclusive, né? Como a mesma coisa no Jabaquara, com outro conjunto que a gente vem fazendo. Então, eu estou fazendo toda essa volta um pouco para dizer que esse processo de pensar a questão do projeto para depois, né, seja ele naquele que está sendo feito agora ou na próxima oportunidade, ela se constrói um pouco nesse processo de reflexão e autoalimentação com questões suas e próprias referências, ou no trabalho de outros, ou na produção acadêmica, ou nesse acompanhamento daquilo que você vem fazendo, né?
Contudo, há um pouco, de novo, essa interrogação, olhando para frente, por quê? Né? Como estava falado, muito bem colocado pelo Pablo, assim, se você pensa na questão das especificidades, e aí cada projeto ele pretende-se como um projeto único, né, fica muito difícil você chegar a uma visão de futuro que seja palpável, né? Então, cabe também uma reflexão de que o processo o projeto como processo, ele não é algo que se encerra, né? Ele é um elemento aberto, inclusive, né? E seria muito importante se a gente pudesse, enfim, e aí é uma questão que não é vontade nossa, mas é que a gente pudesse, de fato, acompanhar esses lugares ou edificações, enfim, por um período posterior, né? Na política pública, em especial, algumas cidades trabalham com a questão da pós-ocupação, mas que às vezes me parece lá um tanto burocrático, né? E acredito que a questão da autogestão e da construção por mutirão traz arranjos distintos, né? Então, mas de qualquer maneira, numa cidade tão grande, com tantas demandas, não me parece haver uma fórmula sobre isso, né? Eu acho que a questão de deixar essa pergunta em aberto, né? Entender de novo isso como um processo, olhando para trás e para frente, é uma questão do projeto. E talvez é isso que o faça tão fascinante, né? O ato do projeto, o ato da reflexão, do ponto de vista de uma proposição de algo novo, né? E que às vezes pode soar até mesmo uma dose, uma pitada de uma certa irresponsabilidade à medida em que você propõe algo novo por ter percebido ali uma oportunidade, né? Enfim, e acho que é um pouco isso, é um processo de reflexão contínuo. Então, o projeto, seja ele não só para a arquitetura, mas como uma oportunidade de reflexão sobre algo, ele é, de novo, a questão da produção de conhecimento, né? E, enfim, para mim é uma coisa que se autoalimenta e enfim, e segue. Acho que é um pouco isso, assim. Eu queria só falar uma coisa, que essa questão da pós-ocupação, quando eu estudei, tinha uma disciplina pós-ocupação que basicamente era ficar procurando trinca depois que o prédio era entregue, sabe? A avaliação pós-ocupação era a identificação de patologias construtivas. E aí eu, na época, criei né? Falei, esse negócio não me interessa nem um pouco. Durante anos, falei, pós-ocupação. Por outro lado, tem um texto do arquiteto espanhol Rafael Moneo, que chama A Solidão dos Edifícios, que ele fica falando, é um texto super bonito, escrito, na época, achei incrível, que fala como um arquiteto tem que conceber o edifício quase como se fosse um filho, preparar para que quando ele seja entregue para o uso, ele consiga, né, como se o projeto fosse ficar preparando aquilo quando você deixa ele sozinho, que ele sai andando, sabe, uma coisa assim? Por isso chama A Solidão dos Edifícios, que o arquiteto fica lá protegendo até ele estar pronto para aguentar a apropriação, né? Que na época eu achei incrível. Aí, para dizer, hoje eu acho que aquela pós-ocupação, que de fato, como me foi apresentada, eu acho que é equivocada, mas acho fundamental. E acho esse texto do Moneo hoje, embora ele seja muito bem escrito, também discordo completamente, porque não é, sabe, dá um peso para o papel do arquiteto que é ridículo, né, mitificante, que não leva a nada. Mas acho fundamental isso que ele comentou agora, que o Márcio comentou, de produção de conhecimento, porque os projetos, e principalmente, sei lá, habitação de interesse social, que a gente teve a oportunidade de fazer alguns anos atrás também, num período, depois de muitos anos de pouquíssima produção, a Prefeitura de São Paulo fez algumas experiências. Eles eram, de fato, experiências, corriam riscos que, sem a verificação do que aconteceu, não levam a nada. Então, decisões de projeto que as pessoas falam, será que isso vai dar certo, será que não vai? É fundamental essa avaliação. Não no sentido avaliação, né, mas aprender, não necessariamente a solução estava errada, precisa entender por que deu certo ou deu errado, eventualmente que deu certo aqui não dá lá, mas é uma coisa muito importante. E, de fato, não existem ainda mecanismos mais adequados
Acho que a academia talvez cumpra um pouco esse papel, mas eu acho que deviam ser os próprios arquitetos, né? Acabo fazendo isso voluntariamente, mas aí não dá, porque né, não dá para ficar quase um papel de pai, né? Mãe, quebrou minha máquina de lavar, agora, né? Não dá para ficar só indo atrás voluntariamente. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, que produz conhecimento de fato e que ainda não está bem equacionado. Como fazer isso? Como aproveitar isso da melhor maneira? A gente está tentando entender ainda, dado que a gente só tem 2 anos e meio, 3 anos, qual que é o tipo de resultado que esse tipo de reforma que a gente está propondo gera nos moradores com quem a gente trabalha. Esse ano, a gente está inaugurando uma série de discussões a esse respeito, com o intuito de entender aonde é que a gente vai, em que ponto que a gente vai intensificar os nossos trabalhos. Então, a gente está entendendo que as nossas reformas têm um impacto em saúde muito grande, mas a gente nunca conseguiu medir isso de verdade. A gente nunca conseguiu achar uma relação, entre aspas, de causa e efeito entre a obra e, por exemplo, quanto você consegue diminuir a incidência de problema respiratório, abrindo janela, melhorando ventilação e etc. Então, esse é um ano, e esse semestre essas questões vão ser bem intensificadas, que a gente vai começar a ter algumas respostas nesses casos que a gente está fazendo. A gente já começou isso, a gente já tem algumas pequenas respostas assim, que estão relacionadas à saúde de alguma maneira, mas estão especialmente relacionadas ao tema da autoestima, né? E como a reforma está se mostrando como uma ferramenta poderosa de reforço de autoestima, por exemplo, né? E isso faz a gente repensar a nossa prática, né? E a forma como a gente aborda o tema, e a forma como a gente se relaciona com os moradores, e a forma como a gente pensa projeto. Então, a gente está começando a entrar num processo de entender qual que é o impacto que a gente gera para saber para onde é que a gente vai atirar. E tem aparecido muito isso com frequência. E essa é a nossa grande ferramenta de planejamento, na verdade. É entender o que está acontecendo com o que a gente está fazendo para repensar a nossa prática. Então, no nosso caso, dentro de todo esse processo, né, as famílias beneficiárias, a gente busca que ela seja sujeito desse processo e participe de todas as etapas, né? Desde da luta pelo terreno, a ocupação e depois a discussão do projeto, a gestão também dos recursos. Então, é um trabalho emancipatório, para que depois da ocupação, que ainda o trabalho técnico fica durante 6 meses, né? Então, assim, tanto o técnico da assessoria como o técnico social, porque é exigência, então nós temos um trabalho técnico-social durante todo esse percurso. E esse trabalho é feito até pós 6 meses da ocupação. É fácil? Não, porque, como eu estava até discutindo, a gente estava conversando antes, o exercício da democracia é difícil, ainda mais para esse público que a gente trabalha e que eu também sou parte dele, porque como que as pessoas estão acostumadas a viver? Um manda e o outro executa. Um fala, o outro faz. E aí a experiência dentro das famílias, que quando a gente traz esse processo para elas, essa discussão, vocês decidem, aí eles falam, o que você acha? Não, não é o que a gente acha, é o que você pensa, o que você quer. Né? Porque a gente tem que trabalhar tudo isso para que quando chegar a ocupação não ocorra como acontece em experiências da Coab CDHU, que a pessoa recebeu, vendeu o apartamento, né? E a nossa percentagem acontece, é muito pequenininha, porque nesse processo a pessoa vai se empoderando, vai se apossando, vai entendendo, vai na mão de obra mutirante, é parte dela que está ali, ela ajudou a construir aquilo. Então, tem um processo depois da ocupação, justamente nesse sentido, mas antes e durante, a gente sempre pensa essa questão da emancipação,
Elas não têm que estar dependendo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? O que eu vou fazer? O que vocês pensam? É muito difícil. Muitas vezes as famílias não entendem, elas estão quase aqui. Nós estamos na José Maria Amaral e Florestan Fernandes, com 80%, ainda tem pessoas que falam, mas o que vocês acham que é melhor? Não, não é o que nós achamos, é o que vocês querem. Vamos discutir? Então, esse processo a gente tem, tá? Mas também não é para a vida toda, porque a gente faz o processo antes de emancipação das pessoas decidirem e se sentirem pertencentes a tudo aquilo ali. Tá? Comentário, rapidamente, vou tentar ser rápido. Hoje eu tive a oportunidade de visitar a Vila dos Idosos, né? Não sei se vocês conhecem, é um dos únicos projetos de locação social e destinado a idosos, né? Então só mora gente com mais de 60 anos, né? A média era 80. E uma das coisas que eu fiquei pensando, na hora que a gente fez algumas perguntas, as velhinhas lá, que estavam todas animadas nos recebendo, foi uma visita muito interessante, é que a gente perguntou uma hora para elas assim, o que falta aqui, do ponto de vista, a gente perguntou como programa de arquitetura, né? A gente faz uma pergunta assim, então a gente acha que todo mundo vai entender, mas o que falta para esse prédio funcionar melhor, né? Sei lá, a gente esperava, falta uma cozinha comunitária, ela falou, falta as pessoas se reunirem. Ela respondeu isso. E aí me veio, né, à cabeça o que a Olívia de Oliveira fala da Lina, né? Quando ela aponta, uma das pessoas que aponta isso, que o que a Lina faz é o projeto incompleto, porque ele se completa na apropriação, né? Só que aí ela desenha o circo embaixo do MASP e um dia o circo se monta embaixo do MASP. Quer dizer, não é que ela está idealizando uma apropriação, ela está tentando minimamente tangenciar a sociedade para entender que existem apropriações possíveis, né? Então, eu acho que essa ideia, né, de tentar minimamente imaginar, porque a apropriação virou assim, um desejo também meio abstrato da gente. Ah, quero que as pessoas se apropriem. Mas se apropriem se não tem o banheiro azulejado, como é que vai usar a praça? Né? A gente confunde um pouco todos os nossos, né, as nossas instâncias de miserabilidade, de cidadania, né? E do ponto de vista de um projeto de futuro, né, que você também de alguma maneira colocou a partir dessa pergunta, eu acho que a gente tem que ter um projeto de futuro, né? E, por exemplo, citando também a Vila dos Idosos, elas falaram o seguinte, olha, existe um programa do SUS que acontece no posto de saúde ali da frente, que se chama PAI, Programa de Apoio ao Idoso. 2 vezes por semana vem uma assistente social ou um sociólogo que me visita e cuida do dia a dia das pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de cuidar do cotidiano. Isso é um projeto de país, não é? Que a gente tenha a proporção de recursos, que é o que o Milton Santos faz. Nós temos um tanto de recursos. A gente pode investir no ganho de capital e a gente pode investir no valor de uso. A sociedade tem que, o tempo todo, batalha por isso, e a gente tem que decidir, isso é um projeto de futuro. Se a gente vai investir no valor de uso, na vida, né? E não na materialização da vida e na valoração das coisas por um agente que privatiza, que é o mercado. E a sociedade civil é justamente o que universaliza o direito. Então, a gente pode construir projetos de futuro, não é? Pelo menos deveríamos, não é? Eu queria perguntar em relação a tudo isso daí que vocês falaram, em relação ao projeto, apropriação, questão da conscientização, de você fazer parte dessa construção da cidade, se vocês têm... Aqui eu sou muito leigo no assunto, né? Eu também não sou arquiteto, sou da área de história. Eu queria saber se tem algumas normas, ou projeto de lei, ou alguma coisa nesse sentido, que você coloca que você possa colocar uma participação popular no trabalho desses projetos, na construção desses projetos, nas políticas públicas. Então, seria se existe já algo, se tem algum projeto tramitando, ou se você já conhecem pessoas que estão fazendo uma produção de alguma lei nesse sentido. Porque eu também estou comentando isso porque lá onde eu moro tem uma praça que a gente viu muito isso. Era uma praça que a gente jogava assim, tipo, totalmente asfalto, a areia em cima. Aí teve uma época eleitoral
do nada apareceu gente lá, vamos reformar. Tá bom, aí fez uma maior, bem interessante, aí depois eles colocaram um negócio de bocha, ninguém entendeu nada, depois eles colocaram uns equipamentos para idosos, depois eles colocaram umas coisas para poder fechar, porque lá tem muito movimento perto da Avenida do Estado, e tem uma guarda metropolitana, uma base delas na frente. Então tem várias questões também de problemas justamente com a guarda. Então, foram coisas assim que se sucedendo, até depois, um pouco tempo atrás, colocaram luz lá, colocaram os postes, que não ajudou em quase nada. Então, as coisas vão surgindo e a gente não tem noção de como fazer para poder participar daquilo. A gente não se vê como pessoas que construindo a cidade, né? Então, todas essas coisas, tanto a praça como outras coisas que a gente pode expandir, questões de especulação e tudo mais, a gente nunca se vê como um agente, a gente se vê impotente. Então, a gente sempre vê as coisas como dadas. Então, se tiver algo nesse sentido que eu falei de lei, que a gente possa, pelo menos, se apegar um pouco para poder cair em cima, sei lá. Mais ou menos isso. Bom, assim, o que eu acho que é importante... Você mora em São Paulo ou não? Você mora em São Paulo? Sim, no Bom Retiro. Bom, o que eu acho que é importante é, assim, primeiro compreender que cada município constrói como é a sua política, né? Por exemplo, São Bernardo do Campo hoje tem a questão do orçamento participativo, que institui lá condições específicas para que a população participe, enfim, eu não sei detalhadamente como isso funciona, né? Mas isso, inclusive, chega à possibilidade de que os grupos organizados coloquem demandas para projeto, obra e por aí vai, destinando uma parte do orçamento. No caso de São Paulo, assim, e até mesmo no caso de algumas políticas fomentadas e patrocinadas pelo governo federal, você tem conselhos que são instituídos. Então, você tem o Conselho Municipal de Habitação, em que a sociedade civil participa, que o Estado participa e os órgãos com representação participam. Quando se institui uma ZEIS, por exemplo, que é uma Zona Especial de Interesse Social, há, na figura da lei do decreto específico, que é o decreto de DHIS, que coloca a necessidade da constituição de um conselho gestor. Enfim, e aí também é um canal de participação. Agora, a efetividade desses canais de participação também é um pouco distinta, mas, de qualquer maneira, eu acho assim, essas políticas se constroem. Por exemplo, quando se instituiu o Ministério das Cidades e tinha lá foi uma leva de planos diretores municipais para cidades com mais de 20 mil habitantes. Havia lá uma condição para que, se você tomasse recurso do governo federal para o seu município fazer esse projeto, que, no mínimo, acho que 3 audiências deveriam ser realizadas. Tenta-se instituir 3 audiências na Câmara, né, como pressuposto mínimo. Então, tenta-se instituir, mas isso muito também, oscila muito em função de política pública. No seu caso em específico, eu acho que cabe também um pouco de interesse do ponto de vista de procurar como é que a cidade se organiza e funciona, né? Então, do ponto de vista dos espaços públicos, você tem uma secretaria, quando é um parque, por exemplo, a Secretaria Verde. A iluminação já é outra condição, é outra secretaria. Então, precisa entender como é que a cidade funciona, e aí eu acredito que a gente também, como cidadão, se coloca muito pouco como participante dessas condições, né? Então, por exemplo, veja o caso que já foi colocado aqui, do ponto de vista do movimento de moradia da Leste 1. A capacidade de organização coloca contornos completamente distintos do ponto de vista de como você coloca a sua demanda do ponto de vista do poder público. Então, acho que, do ponto de vista de bairro, a necessidade da gente se colocar de maneira organizada, ela é muito necessária, né? Porque senão fica esse discurso do que eu faço, como eu participo. Ora, você tem a subprefeitura da SEC que cuida dessas questões. É ineficiente, não funciona, não opera, é uma outra questão. Mas, do ponto de vista de cidadão, como é que você se organiza para fazer essa cobrança? Porque aí também acho que é um pouco uma ausência nossa do ponto de vista da condição de como a gente participa, se coloca politicamente, porque, no fundo, é isso que a gente está falando. Então, acho também que há, do ponto de vista de uma postura mais geral,
um certo afastamento de querer participar dessas questões, né? Porque eu acho que a gente também generaliza de forma excessiva o que é lidar com esse ente público, né? Porque, enfim, sou obrigado a reconhecer que os exemplos mais recentes não são muito pedagógicos, mas, de qualquer maneira, se a gente não aprender a se organizar, as coisas não vão funcionar, né? A cidade é muito grande, as demandas são maiores, o gelo é sempre muito mais molhado do que o pano que o enxuga. Então, é um processo de se fazer cidadão, né? E acho que o exemplo, enfim, do movimento da Leste 1 é belíssimo sob esse ponto de vista, né? Até mesmo para conseguir lutar por aquilo que lhe é de direito, assim. Então, vai ter provavelmente o projeto mais bacana ali do Belém. Eu conheço muito bem aquele lugar, minha sogra mora ali, mas mora numa condição não tão nobre como você estava colocando, coloca numa vila de operários mais abaixo, mas é isso. Então, assim, você tem um terreno, o terreno é um filé, vamos usar uma expressão correta, super bem localizado, e você tem o teu vizinho, por um preconceito absolutamente infundado, né? Porque as pessoas nem se conhecem ainda, jogando lixo no teu terreno e acionando a zoonose, que é uma cafagestagem. Então, como é que você se defende do seu par, né? Essa é uma condição, para mim, que eu acho muito maluco, assim, né? Quando a gente coloca, eu estava colocando no começo da minha fala, que a gente precisa superar algumas questões e reconhecer que todo mundo é cidadão mora na mesma cidade, em algum momento me parece quase utópico, né? Porque a gente não consegue suplantar determinados limites que o ser humano coloca para ele mesmo. Então, um conselho a você, assim, se organize na sua rua, amplie para o seu bairro. Eu tenho escritório na Bela Vista, a gente pode fazer alguma coisa juntos, mas, de qualquer maneira, acho que a gente precisa querer participar daquilo que é institucional, daquilo que é público e como que essa cidade funciona. A gente se afasta disso, né? Eu não sei se serve muito como referência, mas tem uma dessas 1000 entrevistas com o Oscar, assim, que ele fala que, enfim, a arquitetura não vale nada, que importa são os amigos, mas tem uma que é muito boa, assim, que ele fala assim: sei lá, semana passada vieram uns meninos aqui, todos revolucionários, conversaram comigo, queriam mudar o mundo, e no outro dia estavam na praia de Copacabana. Enfim, então, eu acho que é um pouco de postura daquilo que a gente quer, né? Então, se seduzem pelo discurso e no outro dia está tudo esquecido, vamos à praia nos divertir. Enfim, acho que é um pouco... Não sei se dá conta de responder aquilo que você queria como objetivo, mas acho que é um pouco... Acho que talvez... Não, é só falar que existe uma PL, né? Que eu até fui pesquisar o número da PL, que é 0012/2015, que é do Nabil Bonduque, que dispõe sobre a autogestão na construção de moradias, tá? Então, assim, ela está ainda... É uma PL e existe. Então, é só para te dar essa informação, tá? Mas serviria só para São Paulo? Oi? Não, serviria só para São Paulo, tá? Pessoal, eu queria agradecer em nome de todos nós o convite, essa delícia de convite, e convidá-los para os próximos encontros, né, que vão acontecer nos próximos 3 sábados, no horário das 16 horas. Legal, muito obrigada.